pessoas dizem que a Bíblia ensina que a Terra é plana e que por isso não podemos acreditar que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Eu posso te garantir uma coisa, esse tipo de afirmação é um desfavor que o indivíduo faz para com o cristianismo e para com o evangelho. Veja, ele, como não tem argumentos, começa a atacar as pessoas que apresentam essa verdade, né? Como se fossem retardados mentais, como se fossem pessoas ignorantes a respeito das escrituras. Veja só. Quando a pessoa fala uma bobagem dessas, ela está trazendo vergonha para Deus. Por quê? Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico e científico, ele sabe que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Por exemplo, em Isaías 40, 22, o profeta Isaías diz que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra. Mesmo que esse texto de Isaías 40, 22 possa ser interpretado como um círculo, na verdade, quando analisamos a Almeida Revista Atualizada, que fala da redondeza da Terra, juntamente com Jó 26:7, percebemos que a Bíblia não apoia em hipótese alguma a ideia da Terra plana. Veja, aí ele presta um desfavor e demonstra ser um completo ignorante no hebraico, ou talvez ele não queira apresentar a verdade para os seguidores. Veja, desde a cosmologia hebraica e a cosmologia, o estudo do universo de todas as civilizações, apontava para uma terra plana. O próprio Gênesis 1 descreve uma criação com águas acima do firmamento no meio e abaixo águas e a porção seca, a terra. O que acontece, meus queridos, é que quando ele diz que é redondeza, ou seja, um globo, ele está mentindo. Por quê? Porque no hebraico a palavra para o círculo, onde ele está sentado, é kug, literalmente significando círculo, circuito, bússola, e por extensão pode referir-se à abóbada do céu. Isso não quer dizer bola ou esfera. Então a forma correta de ler ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. O profeta Isaías, sob inspiração divina, foi deliberado em sua escolha de palavras aqui. Não lhe faltava uma palavra para a bola, como pode ser visto claramente na seguinte passagem de Isaías também, 22:18. Certamente, com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. A palavra bola é dur, hebraico esfera. Então, é uma desonestidade intelectual sem tamanho o que esse pastor aí da Novo Tempo e líder da Igreja Adventista está fazendo com seus membros. Porque em Jó 26, verso 7 diz: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Aqui é uma outra antecipação científica interessante. Se a terra paira sobre o nada, né, aqui o texto bíblico está dizendo que aquela crença medieval de que a terra era quadrada. Agora veja o que ele vai fazer. Ele vai usar uma coisa que não tem nada a ver, que é o fato de a terra estar suspensa sobre o nada, ou seja, que o eterno é quem a mantém estática, imóvel no universo. Aí ele vai usar esse texto para ridicularizar a ideia da Terra plana com outros absurdos que não tem nada a ver com a nossa visão das Escrituras sobre o formato da Terra. E que ela fazia os seus movimentos porque estava abaixo dela um elefante gigante com 4 tartarugas em cada pata do elefante. Obviamente a Bíblia se antecipou a isso. E a Bíblia falou algo muito mais coerente com a ciência moderna do que aquilo que era falado na Idade Média por alguns cristãos que diziam crer nas Escrituras. Então veja, ele agora coloca a ciência moderna acima da visão bíblica das Escrituras sobre a Terra plana. Mesmo em detrimento das Escrituras, ele afirma que deve haver essa harmonia, que a Bíblia, que essa visão a globista está em harmonia com a ciência moderna. Então veja só, essas são as etapas de se desfazer da verdade. Você ridiculariza, depois você contesta com violência e
aí então vem a fase em que o sujeito ele vai negar. E vai negar até o fim, vai mentir para tanto. Em Amós 9,6, ele fala que Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. Mesmo que Apocalipse 7,1 fale nos 4 cantos da terra, essa é apenas uma forma humana de descrever verdades divinas. Se você ler a Bíblia, você vai perceber, por exemplo, em Levítico 11, Levítico 11, aqui no capítulo 11, versículos 13 e 19, o morcego é chamado de ave. Agora, o senhor Leandro Quadros tenta ridicularizar a Bíblia e dizer que eram um bando de ignorantes quanto à ciência. Que ponto, que vergonha, hein, cidadão? E mais vergonha ainda para quem segue esse sistema religioso, né, com esses falsos líderes, falsos profetas, que tentam ridicularizar as escrituras, embora se coloquem como defensores da mesma. Isso é ridículo. Então vamos lá. Primeiro, as escrituras falam sim que a terra tem 4 cantos, e não somente no contexto de Apocalipse ou no contexto profético. Ezequiel 7,2 diz: "E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra." Quando você analisa essa expressão 4 cantos da terra, ela só faz sentido numa terra plana, com 4 quadrantes, ok? Norte, sul, leste, oeste. Realmente você observa que existem 4 cantos nessa divisão de um círculo, ok? E deixando claro, nós terraplanistas não acreditamos que a borda ela está solta no espaço, com quedas d'água e onde os barcos caem. Na verdade, o Criador delimitou, segundo o que diz no livro de Salmos e no livro de Jó, ele delimitou os confins da terra, ele pôs um limite nessas bordas. Nós sabemos que essas bordas são feitas de gelo. A Antártica são paredões de mais de 40 metros de altura que delimitam a extensão da terra. Outro profeta, Isaías 11:12, diz que ele levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Então, cadê os 4 confins da terra no globo? Cadê os 4 cantos da terra no globo? Não faz sentido, meu querido. Agora, o morcego é ave? Ele não é ave. Só que o autor bíblico, ao ver o morcego voar, para ele o morcego... Quanta incoerência! O morcego, embora um mamífero, voa. Isso é ridículo o que ele está tentando fazer, querendo descredibilizar as escrituras sagradas. Em Josué capítulo 10, lá é dito que o sol e a lua pararam. Mas nós sabemos que os dias e as noites não são determinados pelos movimentos do sol, mas é pelo giro da terra em torno do seu próprio eixo. Onde é que está escrito isso, senhor Leandro Quadros? Que ignorância é essa contra as escrituras? Se você lê claramente o que os salmos falam, por exemplo, quanto ao que se movimenta e onde, você vai ficar chocado como é clara a percepção das escrituras em relação a tudo isso. Salmo 19 diz assim: a sua linha estende por toda a terra, suas palavras até o fim do mundo, e neles pôs uma tenda para o sol, o qual, o sol, é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Então, Davi era um ignorante? O salmista era um imbecil que não entendia nada de astronomia? Eu prefiro crer que esses mestres são imbecis a crer que os profetas eram retardados ou ignorantes quanto à ciência. É muito clara, a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, ou seja, existem extremidades nos céus. E nada se esconde ao seu calor. Se você for ler outros livros, como Isaías, como Jó, eles têm uma visão, eles são arrebatados em visão e têm um vislumbre de toda a terra. Eles conseguem enxergar do alto para baixo nas suas visões. Então, quem são estes falsos profetas, dessas denominações inventadas por maçons, para dizer o contrário? A Bíblia
é a perfeita palavra de Deus na linguagem imperfeita do ser humano. Deus precisa expressar suas verdades numa linguagem que o ser humano possa compreender. Por isso, quando fala, por exemplo, em Apocalipse 7:1, dos 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, é uma forma bíblica de dizer que Deus está sobre o comando e que esses anjos estão impedindo que fenômenos maus ocorram no planeta antes de os filhos de Deus serem selados. A Bíblia não tem... Que maneira, né, de espiritualizar tudo para poder moldar explicação a qualquer coisa que eles querem. Eu corria desses falsos profetas. Eu ficava longe, que gostam de racionalizar ao seu bel prazer para acomodar as suas falsas teorias, suas heresias dentro da Bíblia. Cuidado.